horas. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá e seja bem-vindo você, ouvinte da Rádio Universitária 99.9 FM e 820 AM, a nossa rádio pública. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou professor nos cursos de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e está começando agora mais uma edição do programa Fora da Curva, o programa que fala sobre o que a maioria cala. Lembrando que você também pode assistir o Fora da Curva pela nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/programa Fora da Curva e lá também pode mandar perguntas e comentários sobre o tema do dia para nossos convidados. No programa de hoje eu vou começar lendo o editorial especial do programa Fora da Curva. Nós, que fazemos o programa Fora da Curva, praticamos um jornalismo analítico e posicionado, explicitando nosso lugar de fala, de onde falamos, por que falamos e quais as bases do nosso trabalho. E nosso posicionamento aqui será sempre a favor dos processos democráticos e das defesas de direitos, da criticidade e da liberdade. O Fora da Curva é realizado por professores e estudantes de comunicação e sociologia de uma universidade pública, gratuita, de qualidade e inclusiva. Desse lugar de fala, temos o compromisso de questionar o próprio jornalismo. A mídia corporativa ainda insiste em se apresentar ao público como se não tivesse posição, como se a narrativa que constrói dos fatos fosse um espelho do real, livre de interesses e intenções. Esconde posicionamentos que, embora não declarados, podem ser percebidos pelas distorções e pelo tipo de enquadramento dado a reportagens e entrevistas, como temos mostrado diariamente aqui no Fora da Curva. Tirando proveito da falta de democracia na própria comunicação e preocupado em mascarar seus interesses, busca dar uma aparência que dá espaço a todos os lados, mas sob o manto de uma pretensa e falsa imparcialidade já tem o seu lado. O Fora da Curva entende o jornalismo como uma interpretação dos fatos, capaz de ajudar a ler e entender a realidade, e por isso posiciona-se claramente a favor da construção de um país que divida seus recursos com igualdade, que garanta uma vida digna a todos, que não aceite violência ou discriminação de qualquer tipo. Repudiamos golpes contra a democracia, apologia à tortura e à ditadura, censura, prisões e processos judiciais arbitrários. Enfim, o desrespeito à Constituição do Brasil. Acreditamos que assumir esses princípios é o que torna possível estabelecermos um laço de honestidade e compromisso com o nosso público e parceiros. E nós estamos a 2 dias do segundo turno, dessa que tem sido considerada uma das eleições mais importantes da história política do Brasil. As pesquisas mostram que a cada dia que passa a diferença entre os dois candidatos, o Fernando Haddad do Partido dos Trabalhadores e Jair Bolsonaro do Partido Social Liberal, está diminuindo. Por isso, no programa de hoje, o Fora da Curva pergunta: quem decide as eleições? Eu estou aqui no estúdio com Verônica Ferreira, que é... Desculpa, eu me atrapalhei aqui um pouquinho por causa da leitura do editorial. Eu estou aqui no estúdio com Verônica Ferreira, que é doutoranda em Serviço Social e pesquisadora do SOS Corpo, cientista político Michel Zaidan e também com Rudy Rafael, do MTST. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu queria começar falando um pouco sobre essa aproximação que eu disse nas pesquisas, né? Ela tem sido acompanhada de diferentes análises e uma delas diz, por exemplo, que o foco central da diferença de votos está hoje nos eleitores evangélicos. Vocês acham que esse pode ser um voto decisivo no nosso segundo turno? Sem dúvida, né? Os evangélicos neopentecostais e pentecostais que não se reconhecem no cristianismo, isso foi dito por um ministro religioso presbiteriano. Eles não se reconhecem no cristianismo, não. É outra coisa diferente, o movimento pentecostalista, né? Eles foram muito importantes na captura de muitos votos antipetistas, né? Votos conservadores, votos que não aceitam a laicidade do Estado brasileiro, as políticas públicas da saúde da mulher, da sexualidade da mulher, não é? A questão de gênero, de orientação sexual, por exemplo. E não só ela, porque uma parte da Igreja Católica também é contra, né? Sobretudo contra o aborto, diga-se de passagem, e a dissolução do casamento, né? O divórcio. A igreja evangélica, essa neopentecostal e pentecostal, de fato exerceu uma influência muito grande
mas fez isso em benefício próprio, porque segundo os bispos da igreja, a Igreja Universal, por exemplo, tem um projeto de poder próprio. Eles têm a ambição de constituírem o poder no Brasil. É um Estado teocrático, digamos assim, né? Então, é aquela história, né? Encontraram uma oportunidade de ouro num candidato que é muito autoritário, que defende o golpe, defende a tortura, não é? E se juntaram com esse, pegaram uma carona, digamos assim, nesse candidato. E o candidato também se aproveitou muito do apoio dessa igreja, tanto é que deu quase uma entrevista exclusiva para a Rede Record, não é? E foi visitado por bispos e pastores ainda no hospital. Então, aí é um casamento da fome com a vontade de comer, né? A espada com a cruz, né? Então, e a gente não pode nunca ignorar o fato de que a nossa população, ela é uma população muito sensível realmente a essa pregação religiosa. Não é o fato de a gente não acreditar e não ser, etc., que isso vai impedir de que se reconheça como a questão da fé ela é importante para essas populações que nem acreditam mais nas instituições civis, diga-se de passagem. Acho que Verônica quer falar. Não, eu acho que é correto. A candidatura do Bolsonaro fez uma articulação muito forte, isso está explícito com os setores conservadores das igrejas evangélicas, com vários setores conservadores da sociedade. Utilizou muitas fake news, muitas notícias falsas para ganhar votos, né, com pautas conservadoras, né? Usou isso contra as mulheres, sobretudo, e pelo voto das mulheres, mas o que a gente assiste nessas últimas semanas é o crescimento também do pronunciamento dos setores progressistas do campo evangélico, né? E isso tem feito uma diferença fundamental. E o pronunciamento desses setores tem feito com que entre a população, né, os segmentos da população que são evangélicos, também pessoas que não estão de acordo com essas posturas conservadoras possam se expressar nesse segundo turno. Então, a gente realmente tem um momento em que essa disputa no campo evangélico também está deflagrada. E eu acho que essa é a grande mudança da tendência nesses últimos dias. E acho sim que esse é um campo de voto decisivo, como todos os campos são decisivos hoje. E então eu queria reforçar essa leitura desses últimos momentos de como tem sido importante o pronunciamento dos setores progressistas nessas eleições em defesa da democracia, né? Inclusive reivindicando os próprios valores progressistas, né? Que norteiam muitos segmentos evangélicos que existem, né? E que estão se pronunciando nesse momento. É que os evangélicos não constituem um bloco. Exatamente, homogêneo. não são homogêneos. Tem os batistas, tem os presbiterianos, os episcopais, e eles são politicamente diferenciados. Agora, os neopentecostais e pentecostais são os mais conservadores e os mais atrasados que tem no campo evangélico. Agora, como você disse, há realmente uma disputa, como se que se acentua cada vez mais, né? Eu acho que queria destacar justamente esse elemento da disputa, né? E quando a gente responde à questão quem decide as eleições, eu acho que o que define hoje as eleições brasileiras são as periferias urbanas, né? Então, eu acho que o fato de se associar muitas vezes essa periferia a um perfil muito mais evangélico é porque essa igreja neopentecostal hoje está enraizada nos territórios periféricos de todos os cantos do Brasil, né? Quem tem feito um trabalho político de mobilização cotidiana hoje são essas igrejas e, no fim das contas, elas se constituem como referência, como autoridade moral para, num momento de crise política, de alguma forma, apontar um projeto de sociedade para a população periférica do Brasil, né? E isso é uma coisa que nós, enquanto MTST, vivenciamos muito. Exatamente. Porque quem está nas nossas ocupações são justamente as mulheres negras, periféricas, né? É essa disputa que a gente trava no cotidiano, né? De entender que esse sujeito que a gente muitas vezes caracteriza como a evangélica e o evangélico tem um perfil também múltiplo, né? É uma múltipla identidade. Ela é mulher, ela é negra, né? Ela é
informal, é uma trabalhadora informal, né? Tá precarizada, enfim, sofre com o problema cotidiano da violência doméstica. Então a gente precisa ampliar esse olhar, né? Para entender quem é esse evangélico e essa evangélica, porque acima de tudo ele é um oprimido e um subalternizado nesse sistema, e que encontra na igreja evangélica uma rede de apoio, uma rede de cuidado, e por isso, no fim das contas, a política construída dentro desses espaços determina hoje a política brasileira. Mas existe uma contradição constante, né, em relação a isso, né? Não é à toa que por exemplo, o que determina também a subida de Bolsonaro no fim do primeiro turno é a avalanche de fake news, mas também o apoio de representações desse campo da igreja neopentecostal, né, em massa, né, o Silas Malafaia e várias outras referências que na semana anterior às eleições apontaram voto para Bolsonaro, né? Então, hoje a gente tem acho que concordo muito com Verônica que das grandes inovações, novidades extremamente bem vistas do ponto de vista da política brasileira, por exemplo, o avanço da organização dos neopentecostais progressistas, né? A Frente de Evangélicas e Evangélicos pelo Estado de Direito, né? O que foi o discurso do pastor Henrique Vieira no ato lá do Rio de Janeiro. Então a gente precisa fortalecer esse campo, dialogar com esse campo e entender que essa identidade é uma identidade múltipla e não se resume apenas a essa dimensão religiosa. E eu concordo. Agora, que falta faz as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica nos anos 80, por aí, quando elas estavam na periferia. Nunca foi possível pensar a sociedade brasileira sem pensar a dimensão da igreja, né? Da espiritualidade. Como ela se retraiu muito depois um pouco da crise da teologia da libertação, aí esses ramos da igreja neopentecostal tomaram o lugar, pelo visto. Sim. Não é? A igreja católica tem e a própria igreja neopentecostal mudou muito do seu caráter, né? O próprio Ariovaldo Ramos faz uma análise em relação a isso. A igreja evangélica na década de 50 e 60 discutia aqui no Recife um seminário Cristo e o processo revolucionário brasileiro. Exatamente. Então, mudou muito, né? Porque a igreja neopentecostal ela é diferente das igrejas batista, por exemplo, ou presbiteriana. É uma modalidade abastardada da igreja reformada norte-americana que veio para o Brasil. A teologia da prosperidade é o capitalismo para os pobres. A teologia da prosperidade, Exatamente. Então, infelizmente, se aproxima muito desses setores, né? É o que mais se aproxima. A gente teve ontem a pesquisa do Datafolha, né? Mostrando que tá Bolsonaro 56%, Haddad 44%. Foi uma troca de 3% de um para o outro, né? Foi uma transferência de fato. Mas a gente falou dessa questão do voto evangélico, né? Que foi uma das leituras feitas. Eu queria saber de vocês em relação às outras leituras que têm sido feitas também, né? A gente tem uma quantidade decisiva, aparentemente, por exemplo, aí de eleitores indecisos e de pessoas que estão informando que vão deixar para tomar a decisão em cima da hora. A gente também teve outros casos interessantes, que é a da associação entre candidaturas, né? Então, uma das leituras feitas foi a de que o Bolsonaro teria perdido o voto em São Paulo por conta da associação com Dória. Que outros fatores vocês acham que deve ter um impacto domingo na hora do voto? Acho que tem dois sentimentos que eu acho que aí o campo democrático da esquerda deveria levar muito em consideração. Primeiro é o sentimento do medo. Medo, não é? O outro é o sentimento de vergonha ou preconceito em relação às sexualidades polimorfas, vamos dizer assim, né? Diferentes. O sentimento do medo, ele é um sentimento que induz a um voto irracional. Embora os americanos tenham uma teoria da escolha racional, diz que a escolha é sempre racional, eu vejo que o sentimento do medo leva muitas vezes a escolhas que são absolutamente irracionais. São escolhas contra os interesses das próprias pessoas. Esse sentimento de medo perpassa muitos segmentos da população brasileira, tanto de baixo como de cima. E nós temos que lidar com esse sentimento. Não tem como não lidar com isso, para entender essa intenção de voto, né? A outra é, naturalmente, esse conservadorismo de base, que já não tem
classe social, porque está tanto na classe média como está nas classes baixas, e é preciso então ter uma política serena, racional, não é, de defesa dos direitos das minorias, mas sem ceder à tentação de ser criminalizada ou estigmatizada pela propaganda bolsonarista. Eu acho que atinge um certo perfil do eleitorado, que, convenhamos, não é de esquerda, né? A gente não pode achar. Há um outro aspecto da violência. Há também um sentimento de violência, de um potencial há um perfil, há uma personalidade autoritária que está disseminada por aí. A gente vive discutindo muito isso, inclusive num programa aqui, de achar que a violência não faz parte desse imaginário do povo brasileiro, não é? Uma sociedade que convive com a superpopulação carcerária que nós temos, em condições desumanas, e que faz de conta que nem existe isso. São 500 mil pessoas presas em condições desumanas. Das pessoas que estão aí jogadas no meio da rua, não é? Ou que são tratadas como animais nos hospitais públicos, não é? Nas instituições públicas. E isso denota muito da nossa falta, digamos assim, de apreço pela democracia e pelos direitos, apesar dos discursos da boca para fora. Eu acho que, analisando essas tendências das últimas pesquisas, além do crescimento evidente da candidatura de Haddad e da queda de Bolsonaro, que eu acho que isso altera a tendência, e essa alteração de tendência, ela é decisiva nessa reta final de eleições, quer dizer, muda essa certeza de que está tudo definido, quer dizer, as eleições não estão definidas, por isso a gente está discutindo aqui hoje quem vai decidir e o que vai decidir, mas tem algo muito importante, que é o fato de que o número de pessoas convictas de que iriam votar na candidatura conservadora de Bolsonaro diminuiu drasticamente, quer dizer, os votos estão balançados. E eu acho que o crescimento estagnou, vem caindo, e você tem um crescimento do número de pessoas que não tem mais certeza de que vão aderir a esse projeto, né? Então, eu acho que isso tem a ver com um fator que cresceu nessas últimas semanas, que é a militância na rua. Eu acho que, e como nós estamos vendo, né? Isso está em todos os lugares. Tem uma capilaridade, né, de pessoas conversando nas ruas, quer dizer, grupos que se organizam para fazer o debate programático, quer dizer, o debate dos valores. E isso afeta muito fortemente esse processo eleitoral que estava sendo conduzido por fake news, quer dizer, um processo sorrateiro acontecendo de maneira subterrânea para criar uma onda no primeiro turno, e a gente viu esse resultado, e agora a gente conseguiu trazer as eleições para a esfera pública. Eu acho que a gente, ao trazer de novo a política, porque política é debate público, quer dizer, as eleições estão na esfera pública, o debate está colocado nas ruas, está colocado nas redes sociais, está colocado nos grupos de WhatsApp também, mas quer dizer, o fato do debate público voltar a acontecer, para mim, tem sido um fator decisivo para essa alteração. Eu acho que isso tem implicações sobre as mulheres, eu acho que, né, o movimento feminista manteve essa perspectiva, o outro campo dos movimentos sociais. Então, para mim, acho que é o debate público e a ruptura com esse processo de privatização da política, né, e sorrateirização, quer dizer, levar para um campo subterrâneo da mentira e da falsidade, e a gente tem conseguido romper isso nesse segundo turno e, sobretudo, nesses últimos 15 dias. Né? Eu acho que subtrair isso é decisivo. Da esfera pública o debate, empurrar para o esgoto Exatamente. do WhatsApp. Existe uma demanda. Em grupos fechados. A gente vive um processo de crise política que, no fim das contas, confluiu para uma crise econômica também, que, no fim das contas, levou as pessoas a dizer, não, alguma coisa tem que mudar. Na sociedade brasileira, né? A gente chegou vamos dizer assim, do fundo do poço, pior não fica, e etc. Então, você tem, além desse sentimento do medo e da violência, esse sentimento da antipolítica, né? De forma contundente, um desejo, vamos dizer assim, antissistêmico, desse ponto de vista, também que, no fim das contas, foi, de alguma forma, capitalizado por setores fascistas,
num discurso que teve sua formatação no antipetismo. Né? Então vamos mudar, e mudar quer dizer tirar o PT do poder, e tirar o PT do poder também de alguma forma, abrir mão da democracia. Né? De tipo, se não está resolvendo na democracia, vamos tentar uma outra forma de mudar a sociedade brasileira, acabar com a corrupção, acabar com a bandalheira e etc. Eu acho que a gente precisava, né, ter construído um outro campo, né, construído um pacto. A gente acho que avançou na discussão de uma frente democrática, etc., mas existiam acúmulos na sociedade brasileira que deveriam ter vindo à tona com mais força, né? Por exemplo, a discussão sobre a reforma do sistema político. Exatamente. Né? Acho que deveria ter tido uma unidade em relação às candidaturas do campo progressista, de dizer, estamos todos aqui comprometidos a fazer de imediato uma reforma do sistema político brasileiro. Essa é o sentimento principal da população brasileira, de insatisfação, de indignação com essa política. Né? Então, se a gente conseguisse capitalizar, né, canalizar a insatisfação e a indignação popular para a transformação dentro dos marcos democráticos, eu acho que a gente teria outro cenário hoje. Né? Por exemplo, o que foi, o efeito da campanha de Bernie Sanders nos Estados Unidos, e como a juventude hoje, por exemplo, nega o capitalismo. Se você for ver pesquisas de opinião na juventude norte-americana, que existe uma negação do capitalismo muito forte. Então, existe um sentimento de esperança trabalhado na perspectiva de uma transformação de um modelo de organização da sociedade. Né? Acho que a gente tinha nessa eleição a oportunidade de fazer discussões estruturantes, né, do Brasil, que no fim das contas ficaram um pouco à margem das últimas campanhas políticas. A gente perdeu um pouco dessa possibilidade, porque inclusive a mídia também não deu espaço para um debate mais qualificado. Né? Então, acho que a gente teve esse debate da rua, é importantíssimo, mas existe um bombardeio do qual a gente teve que se defender a todo momento, né, de um discurso extremamente rebaixado politicamente. Estamos na defensiva, esse é o problema. Exatamente. Vamos combinar aqui que nós não estamos no início de um novo ciclo político virtuoso no Brasil. Acho que estamos mais para perto do fim de um ciclo do que de um novo ciclo político. E ficamos na defensiva. Acho que adotamos, claro, em função de todos os problemas que nós tivemos aí. Em função de um golpe, dizia eu, ser de esquerda era defender a democracia. Desde o golpe que tirou a Dilma do poder, dizia, a posição da esquerda hoje é defender as instituições democráticas. Porque se elas caem, a coisa piora muito para todos nós, todos. E ainda nesse esforço aí de tentar entender esse resultado das pesquisas, um ponto que vocês falaram aqui que eu queria retomar é essa questão do debate, né? Eu acho que essa é a primeira eleição que a gente tem desde a retomada democrática que não tem um debate no segundo turno, né? A gente já teve outras eleições em que, por exemplo, Lula não participou do primeiro turno, mas participou sempre do segundo. Vocês acham que se houvesse tido debate, a gente estaria num cenário diferente? Vocês acham que... democratas, a gente é a favor da formação racional da vontade política do povo. E não há como fazer isso sem debate, sem argumentação, sem o contraditório, não é? Face a face. Coisa que nós não tivemos. Não tivemos, porque aquele primeiro turno foi também prejudicado, que a candidatura de Haddad já entrou muito atrasada, diga-se de passagem. E no segundo não houve o debate que se esperava tanto e que houvesse. Agora, há quem diga que a candidatura de Bolsonaro apostava de matar essa eleição no primeiro turno. Sim, esse foi o plano A. Mas como não matou, aí ele disse, a estratégia agora é não ir. Não ir ao debate, não expor, não arriscar a vantagem, o favoritismo que tem, e isso prejudicou enormemente a campanha eleitoral. Com certeza. E tanto o resultado seria outro, que a estratégia da candidatura do Bolsonaro foi justamente se retirar, porque no momento em que ele aparece e fala, ele cai nas pesquisas. Essa foi a tendência do primeiro turno, não é? E no segundo turno ele se retira. E esse tipo de candidatura, né, se aproveita disso que o Rudy estava pontuando, que eu acho que é um dos elementos mais graves da nossa conjuntura,
que é essa destituição de sentido para a política, né? O fato da gente não ter avançado numa reforma política estruturante e nem ter, desse debate não ter sido um debate programático forte nesse processo eleitoral, na agenda da esquerda, né, de uma maneira geral, e nesse processo eleitoral em particular, acabou mantendo esse quadro grave de que a política não vale nada. É isso que uma grande parte da população, né, que vota na candidatura conservadora expressa, e numa conjuntura dessa, e numa cultura política dessa, não ir a um debate acaba se banalizando. Quer dizer, do que vale o debate público se a política e o debate público não vale? Quer dizer, isso é gravíssimo, né? E eu acho que realmente não termos um debate público acontecendo hoje entre duas candidaturas é um dos elementos e das expressões mais graves desse processo eleitoral. Eu concordo plenamente. E essa normalização disso torna tudo ainda mais grave. Eu acho que todo o esforço que vem sendo feito de trazer, né, como eu já disse, as eleições para o debate público e fazer o debate público no espaço público é um esforço para alterar esse resultado, mas também para recuperar o sentido da política. Né? O debate educa o eleitor, eleva o nível do eleitor. Quando você não tem debate, fica um confronto entre duas pessoas, não é? A ou B, isso não ajuda em nada o esclarecimento do eleitor. E desmistifica o discurso que em muito também pautou o primeiro turno, que era da polarização dos extremismos, né? Era a extrema esquerda e a extrema direita. Então, como é que existe uma extrema esquerda que está se colocando para o debate, está se colocando para o diálogo? Existe, na verdade, um extremismo unilateral que é do candidato que não está disposto a debater, né? A colocar suas propostas. Mentiras dessa campanha eleitoral, essa polarização entre esquerda e direita, entre Cuba e, não sei, Venezuela e um regime de liberdade. Falta de debate, viu? Exatamente. Leva à ignorância. Essa confusão ideológica enorme, né? É um problema nosso. Agora, eu vou ser muito franco. Eu não acho que a reforma política por si só, nas condições que nós temos aí com esse Congresso, vai levar a lugar nenhum. Porque há um problema grave de cultura política. Você tem que fazer reforma, mas você tem que mudar a cultura política da população. Se ela não for republicana, democrática, nem a melhor reforma do mundo vai resolver esse problema do Brasil, não. Se o crime compensa, se a gente sempre pode dar um jeitinho quando a polícia não está olhando pra gente, etc., se a impunidade campeia, se os mais ricos não vão nunca pra cadeia e nem pagam nem nada, sinceramente, fazer essa reforma sem mudar essa cultura política, a gente não vai a lugar nenhum. E é só educação, né? A gente vai dar um breve intervalo e daqui a pouco a gente está de volta com Fora da Curva. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. No segundo turno das eleições 2018, acompanhe a apuração dos votos aqui na Universitária FM, no especial do programa Fora da Curva. A partir das 17 horas, você confere ao vivo, com transmissão em vídeo pelas nossas redes sociais, os resultados dos estados e que país se desenha a partir da voz das urnas. Fora da Curva Eleições 2018. Jornalismo, crítica e diversidade na nossa rádio pública. Você que é pai, você que é mãe e que tem filhos pequenos. Em audiência pública, na Câmara dos Deputados, o senhor André Lázaro, secretário de alfabetização do MEC, do então ministro Fernando Haddad, discutiu a feitura do filme Beijo Lésbico para passar para criancinhas a partir de 6 anos de idade na escola. Assista. Um dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou um beijo lésbico na boca. A gente ficou 3 meses discutindo até onde entrava a língua, né? Nada temos contra a opção sexual de quem quer que seja. Isso não é assunto de governo.
Agora, material como esse, patrocinado pelo governo do PT, que integrava o kit gay, não podemos admitir que chegue em sala de aula. Nós respeitamos a família brasileira. Nós respeitamos a inocência da criança. Coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. PSL, PRTB. Ministério Público Federal apresenta Momento Cidadania. As notícias falsas vêm se espalhando rapidamente nestas eleições, principalmente no WhatsApp e no Facebook, gerando confusão entre os eleitores. O Procurador Regional Eleitoral Substituto em Pernambuco, Wellington Cabral Saraiva, do Ministério Público Federal, explica como é possível saber se uma notícia é ou não verdadeira. As pessoas precisam ter, antes de tudo, crítica em relação às notícias que elas recebem por programas de mensagem, principalmente pelo WhatsApp, que é o mais utilizado no Brasil. O fato de alguém ter mandado uma notícia para você, mesmo que essa pessoa seja seu parente, seja um conhecido, um colega de trabalho, não significa que a notícia seja verdadeira. As pessoas precisam desconfiar das notícias que recebem pelos programas de mensagem, porque estão circulando muitíssimas notícias falsas. Verifique se a notícia que foi divulgada vem de um jornal ou de um veículo de imprensa ou de um site conhecido das pessoas. Existem muitos sites que são desconhecidos. Qualquer pessoa hoje pode criar um site e publicar nele qualquer tipo de conteúdo que não necessariamente vai ser verdadeiro e que geralmente está a serviço de algum interesse. Não se deixe enganar. Notícias falsas não informam, apenas confundem a opinião do eleitor. Não repasse mentiras. Democracia se constrói com verdades. Momento Cidadania. O Ministério Público Federal mais perto de você. Eu quero a Dajaê. Nesse domingo, você vai escolher entre dois caminhos para o futuro. O mundo já reconhece que Bolsonaro representa violência. É um risco para a democracia, um salto no escuro. Eu sou o oposto dele. Você sabe, entre erros e acertos, nossos governos mudaram para melhor a vida do povo. Aprendemos e vamos fazer mais, com diálogo e determinação. Serei o presidente de todos os brasileiros, mas com um olhar especial para os que mais precisam. Peço o seu voto no 13. Coligação Povo Feliz de Novo, PT, PCdoB, PROS. Universitária FM 99.9. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Estamos de volta com o programa Fora da Curva, que hoje pergunta quem decide as eleições. Eu estou aqui com Verônica Ferreira, que é doutoranda em Serviço Social e pesquisadora do SOS Corpo, o cientista político Michel Zaidan e também com o Rudy Rafael, do MTST. A gente ainda está nesse esforço aí de tentar entender esses números, e aí uma coisa que a gente viu do primeiro turno para o segundo turno foi que ambos os candidatos recuaram de algumas pautas, se aproximaram de outras. Queria saber de vocês que análise vocês fazem dessa mudança entre esse primeiro e segundo turno entre os dois candidatos. Mudança retórica, né? Chama-se atos retóricos. Eles têm um objetivo eminentemente de persuadir o eleitor a mudar a sua posição, né? Isso faz parte da política. Isso aí tem a orientação dos próprios marqueteiros. Qual é o discurso conveniente nessa atual etapa da campanha eleitoral para ganhar a eleição, né? Ficar bonzinho, não atacar mais, não é? Se mostrar a favor de determinados direitos sociais, pousar ao lado de certas pessoas que têm sido alvo dessa campanha, não é? Da mesma maneira como mudar cores, etc. Tudo isso faz parte de um arsenal retórico que é muito importante na campanha eleitoral. A campanha não se ganha com... Nesse aspecto você vê como a ética das convicções, ela não vale muito nesse aspecto. Mas a ética das consequências é importante, não é tanto de você dizer aquilo que você de fato acredita, mas aquilo que pode persuadir o eleitor a votar em você. Né? Se você disser mesmo tudo que você acredita, você perde a eleição imediatamente. Então o discurso tem que ser modificado. Não estou falando de perlocução, que é uma outra categoria, que é manipulação pura e simples da vontade do eleitor. Mas que tem que ser modificada a linguagem, tem. Porque como tem votos ainda indecisos ou em situação de mudar, é evidente que uma palavra aí
adequada, é muito importante para capturar esse voto. Muito importante mesmo. Não, acho que também tem um elemento de... Algumas mudanças foram mudanças de acréscimo, né? No caso do Haddad, por exemplo, receber apoio de outras candidaturas refletiu e incorporar também propostas dessas candidaturas, como no caso da candidatura de Boulos, que declarou apoio a Haddad a partir de incorporação de propostas em relação à política para as mulheres, da política de moradia, etc. E, por outro lado, né, uma candidatura que bate cabeça em relação ao que propõe para o Brasil, né? Se tira 13º, se é contra licença maternidade, enfim, são sempre o candidato não tem controle sobre a sua chapa, né? Nem sobre a sua família. É o filho que diz que vai fechar o STF com um cabo de um soldado, é o vice que diz que é contra o 13º, e ele tem se desmentir o economista que diz que vai mudar a lógica de cobrança de imposto e que vai incidir mais sobre os pobres, e ele tenta se desmentir a todo momento porque ele também não tem controle nenhum sobre o debate político, né? O debate dele não é da esfera da democracia, é da esfera, muitas vezes, do debate moral, e que ele surfa aí com preconceitos e tudo. Mas tem uma distinção também nesse voltar atrás, né? De rever posições em função de ampliação de um campo político, de um lado democrático e de outro de uma opinião pública pautada pelo sentimento de ódio, de preconceito, etc. Eu concordo. Eu acho que, de um lado, a gente tem realmente, no caso da candidatura de Haddad, um avanço do debate programático, quer dizer, incorporando pautas de outras candidaturas, como do Boulos, ampliando o diálogo com movimentos sociais. Acho que uma das coisas importantes dessas eleições é como a questão trazida pelo movimento feminista, a questão da igualdade racial, quer dizer, as questões da sexualidade estão no centro dessa campanha eleitoral e com muita força, né? Então, acho que a candidatura do Haddad vai ampliando seu campo de debate, fazendo um debate programático. Acho que sinalizou, por exemplo, com reuniões importantes, também compromissos com vários outros campos, inclusive com setores religiosos, né? Eu acho que essa... Mas mantendo um debate programático, que eu acho que eleva o patamar do debate eleitoral, que é o que a gente espera num processo eleitoral. E, de outro lado, você tem uma candidatura que não tem debate programático, ou quando tem, é para negar ou titubear em relação ao seu próprio programa. Exatamente. Porque, como o Rudy disse, defende fim do 13º. Essa era uma proposta explícita. Depois ela é negada, depois ela é reafirmada, depois o possível ministro da Economia diz que sim, o candidato diz que não. Quem manda mais é o capitão, é o general. Quem manda mais, quem disse o certo ou é o vice. Quer dizer, você não tem nenhum nível de afirmação, né, do que é o programa, porque vai ao sabor do que as pesquisas eleitorais vão apontando. E depois um candidato que precisa afirmar e negar a si mesmo, porque tem muito registro do que, sem ser dialético, veja que situação é essa. Quer dizer, tenta, e inclusive chega ao extremo de tentar se descorporificar, porque tem momentos que ele some exatamente, né? E essa coisa de um mito, isso é muito perigoso, né? Para uma democracia. Então, né, negar o que já disse em outras ocasiões, né? Negar o que já disse em relação à população nordestina, quer dizer, uma candidatura completamente sem centro, né? Eu queria e muitas contradições. Só destacar em relação a esses diálogos, vamos dizer, por exemplo, a figura do empresariado, né? Nesse segundo turno, né? O que é revelado em relação ao Caixa 2, né? Tem que se dar essa nomenclatura, né? A figura do Luciano Hang, né? Da Ravan, né? Que pagou o pacote de contratos de 12 milhões de reais para espalhar notícias falsas via WhatsApp, né? Então, os mesmos empresários que foram sujeitos-chave no golpe no Brasil, né? Se rearticulam para uma candidatura antidemocrática, né, fazendo Caixa 2 com práticas criminosas do ponto de vista eleitorais. E é preciso destacar que foram esses atores que, por exemplo, se negaram, por exemplo, a destinar recursos
por exemplo, para pagar direitos trabalhistas e fizeram a reforma trabalhista, mas que não medem esforços para disponibilizar, por exemplo, 12 milhões de reais para espalhar fake news numa campanha. Assim. Então é preciso debater justamente a interferência do mercado nas eleições, né? Num contexto em que as doações empresariais estão proibidas legalmente, né? Essa é a primeira campanha onde as doações empresariais são proibidas e a gente tem um escândalo como esse. Se o Lava Jato vindo não tivesse adiantado absolutamente então nada. acho que existe um processo de reconfiguração da política na direita brasileira que é muito forte, né? Em relação a essa questão dos debates, né? Se desloca o espaço do debate para esses debates televisivos e agora, né? O candidato coloca um telão na Avenida Paulista e fala diretamente para seus apoiadores, né? Existe o apoio debate, também, o apoio das redes de televisão, por exemplo, em relação a TV Record e a de Macedo, né? Que tem uma relação direta com a igreja, de um apoio declarado, né? De entrevistas abertas. Então existe uma desigualdade não só do poder econômico, mas do poder midiático nesse sentido que precisa ser exposta, né? Para mostrar o quanto também esse processo eleitoral está sendo injusto para um debate qualificado em relação aos rumos do país. Deixa eu levantar duas pequenas coisas. Uma é em relação à questão do centro político. Uma desvantagem da candidatura de Haddad no primeiro turno foi o isolamento. O PT não ganha, nem o PT nem a esquerda ganha a eleição isolados. É preciso fazer algumas alianças, sobretudo com os setores do centro, da centro-esquerda. Sozinho não ganha, né? E precisaria essas alianças terem sido feitas o quanto antes. Acredito que o discurso do segundo turno tenha muito a ver com a questão das alianças políticas também. Porque você não ganha uma eleição sozinho e nem com um discurso único. Esse seu discurso, ele tem que compreender os aliados, tem que contemplar os aliados, porque os aliados não vão entrar numa coligação mudos, sem ter algum tipo de ressonância, de representação na agenda e na proposta de campanha. Esse é um aspecto muito importante a ser considerado, não é? E Lula ganhou a eleição em 2002. Um discurso muito centro, diga-se de passagem. Se fosse mais radical, teria tido problemas, viu? Assim, no discurso, estou dizendo. Aquela carta aos brasileiros e tal, não é? O compromisso manter os compromissos com o mercado internacional. Essa questão do discurso, ela é muito importante. Muito mesmo. Gente, e parece que essa eleição, assim, independente do nome que for ser eleito, vai ter um resultado muito parecido com a de com a eleição passada, né? Em que Dilma foi eleita com 51%, né? 51,64% para ser exato. E a consequência disso foram 2 anos bem conturbados, né? Que encarretaram no impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O que vocês acham que esse resultado apertado pode representar para os próximos anos do Brasil aí? Para os próximos 2 anos? Independente da pessoa eleita. Sem fim. Porque quando tem uma margem grande, convincente, né? É mais fácil dizer que é choro de perdedor. Não é? Mas quando a diferença é pequena, como foi a da Dilma, isso alimenta todas as motivações subalternas, escusas daqueles que não estão satisfeitos e que querem conturbar, reverter o resultado da eleição, até conseguirem, né? No caso de 2014, terminou acontecendo isso. Há riscos, e mais grave ainda esse Congresso. O que torna mais complicada ainda é a composição deste Congresso. E também a postura do Judiciário. A Judiciária realmente é clamorosa. A omissão do Judiciário, ela é clamorosa sob todos os aspectos, porque ela é a instância de recurso, é a última. Se não funciona, então está entregue à própria sorte. E aí o presidente fica numa situação muito complicada. Vai ser muito complicado. Acho que o cenário é mais difícil ainda do que o de 2014 por 2 razões. Primeiro, a gente tem um apelo das forças conservadoras, né, e vocalizado pela própria campanha de Bolsonaro à violência.
Isso já está deflagrado no cotidiano, né? Ele Quer dizer, questionou já já antecipadamente. Antecipadamente. Então, acho que a gente vai se enfrentar aí com para além do momento do resultado eleitoral, mas no cotidiano com essas expressões, porque é esse processo e a ascensão eleitoral da candidatura do Bolsonaro e as suas estratégias e os setores conservadores que aderem a essa campanha liberaram, entre aspas, uma expressão de violência, de ódio de classe que já estava cultivada desde o processo do golpe, mas agora ela se agrava muito fortemente. Então, eu acho que a gente vai ter aí um cenário difícil de enfrentamento dessas expressões de misoginia, de ódio de classe, de homofobia, que já estamos vendo no processo eleitoral e que vai perdurar a depender depois das eleições. Então, vamos ter que lidar com isso. O segundo elemento é isso que o Rudy trouxe, o papel do judiciário e das instituições. A gente sai desse processo eleitoral com as instituições brasileiras ainda mais destroçadas. A gente tem um parlamento com uma composição terrível e tem uma justiça eleitoral e o poder judiciário completamente desacreditado, né? Então, eu acho que, como na eleição do Trump nos Estados Unidos, a questão não é só a candidatura, é os setores que ela vocaliza, né? Então, o Bolsonaro autoriza a expressão de muitos grupos sociais conservadores a serem violentos. Eu acho que isso é bastante preocupante. Acho que esse elemento de instabilidade é um elemento que está dado, né? E aí a gente precisa, a depender de qual candidatura vai sair vencedora, a gente vai ter uma resposta a essa instabilidade, né? Um fortalecimento dos espaços de repressão, as instituições repressoras e que estão claramente dentro de uma perspectiva de criminalização, né? Essa instabilidade, insatisfação, ela pode ser tratada de forma democrática ou de forma autoritária. Né? Então, acho que isso determina o que vai ser os próximos capítulos, vamos dizer assim, da novela da política brasileira. E, por outro lado, acho que isso que Verônica falou, né? Acho que a gente precisa se preocupar em como recompor um campo democrático popular no Brasil, né? Trabalhando na perspectiva daquilo que o professor Michel Zaidan colocou, né? Manter a resistência, intensificar essa resistência, mas também caminhar no sentido de construir alternativas concretamente. Que foi isso que determinou o avanço do setor democrático popular no Brasil, foi da organização de base, de dar resposta concreta, né, às demandas sociais. Então, acho que a gente precisa se recompor, claro, né, num contexto extremamente difícil, né, com limite dos gastos públicos, com ataque frontal às políticas públicas, né, do sentido do que é público no Brasil, né, a possibilidade de a gente retomar o mínimo de políticas públicas e da ideia de direito em si, né, porque o que está colocado por uma candidatura é a preservação de uma ideia abstrata de propriedade e de família, e por outro lado a gente tem um processo de discussão de cidadania, de direitos humanos, etc., que é negado totalmente por outra candidatura. Então, acho que a nossa preocupação é de manter, acho que de tirar muitos aprendizados desse processo, né? Acho que Bolsonaro, inclusive, utilizou uma tática que é essa questão das alianças políticas, né? Como é que ele conseguiu, com o PSL, um partido nanico, inexpressivo, sem grandes alianças políticas, né, que se foram se configurando depois, conseguiu uma maioria e uma representatividade no Congresso, né? Acho que a gente tem que aprender um pouco com isso também, né? Qual é o recado? Desde Jânio Quadros que ocorrem essas coisas. Partido insignificante. Sim. Exatamente. E é usado, e o carisma, no caso de Jânio tudo bem, né? Mas é um carisma popular muito grande. E o camarada consegue uma eleição, no caso de Jânio, uma eleição extraordinária, né? Claro, usando o discurso, mais uma vez, do anticomunismo e do ateísmo, e aquela coisa toda. Elege o inimigo. Tem sempre o inimigo por trás, né? O Collor a mesma coisa, porque o partido que elegeu o Collor e nada era a mesma coisa. Mas Collor e Bolsonaro são figuras parecidíssimas, né? Próximas, que vão ter consequências muito parecidas para a economia. É verdade. Agora, isso revela uma fragilidade crônica do sistema partidário brasileiro. Exatamente. Que é um sistema fantasmagórico. Ele não representa, ele tem graves déficits de representação e que permite que essas figuras apareçam assim e empolguem
uma opinião pública descuidada, né? Parece que é uma opinião porque não está ligada em nada do que está acontecendo do país, pelo visto, né? Antes da gente dar continuidade, eu quero só ler uma notícia que acabou de ser divulgada aqui pelo Congresso em Foco, dentro do portal do UOL, né? O Ministério Público Federal abriu ontem uma investigação contra o economista do candidato Jair Bolsonaro, Paulo Guedes. A suspeita é que ele tenha obtido benefícios econômicos a partir de possíveis crimes de gestão temerária ou fraudulenta de investimentos derivados de fundos de pensão. O Ministério Público vai investigar se o economista aplicou dinheiro captado por fundos de pensão de maneira irregular, deixando prejuízos milionários aos aposentados estatais. Ele terá que prestar depoimento em Brasília no dia 6 de novembro. Eu pergunto isso pode ser usado quer dizer, essa altura do campeonato está tão em cima já. Mas pergunto eu acho que para reforçar que não é contra a corrupção, né? O debate quando se quer fazer referência a essas coisas, aí é proibido, aí é censurado o programa. A menção de que Bolsonaro era torturador ou era favorável à tortura foi censurado pelo TSE. A questão hoje das universidades também, da declaração da bandeira antifascista. Era justamente esse ponto que eu queria entrar agora. Meu né? Deus, hoje é crime se declarar antifascista. Que deveria ser defender a democracia, a apreensão de materiais em defesa da democracia. Quer dizer que a gente chegou no nível que então o debate posto pela política é entre um fascismo legal, é possível ser fascista e por outro lado é um crime defender a democracia, então... Essa era uma pergunta que eu tinha guardado aqui para vocês, né? Ontem, só para contextualizar para os nossos ouvintes, universidades de todo o país foram alvos de ações policiais da Justiça Eleitoral, né? E chamou a atenção que o conteúdo de todas as manifestações não citavam candidatos ou partidos, mas eram faixas e cartazes contra o fascismo. Então, né? Com essa ação, para vocês, a Justiça Eleitoral está confirmando então que existe uma candidatura fascista disputando a eleição para presidente do Brasil. Como se fosse legitimar isso da violência política. E mostra como o fascismo ele tem um caráter anti-intelectual muito forte. Muito forte. Também, né? A negação da ciência, do debate científico. Não precisa, né? Debate. Quando fala em cultura, eu puxo um revólver. Voltando ao debate se a Terra é plana ou não. De Hitler, Goering. Exatamente. Quando fala em cultura, eu puxo o revólver. E acho que o que está acontecendo nas universidades brasileiras, né, e aconteceu ontem, quer dizer, expressar o seu compromisso com a democracia, quer dizer, ser contra o fascismo, com a faixa, isso é um imperativo ético, isso é a função civilizatória da universidade. E é gravíssimo que uma faixa tenha sido retirada, e não só uma faixa, mas muitas universidades sendo invadidas pela Polícia Federal, quer dizer, numa ação certamente orquestrada. Isso não é um fato grave desse processo eleitoral. Para mim, isso é um dos fatos mais graves desde 1985, quando a gente iniciou o processo de democratização. Quer dizer, eu acho que a gente está realmente lidando com um retrocesso e com fatos gravíssimos para a democracia. Gravíssimo. Por outro lado, não existe uma investigação em relação a propaganda nazista espalhada pelas próprias universidades. E os grupos de assalto organizados dentro da universidade? A violência sexual dentro das universidades, o número de estupros que cresce e nesse processo eleitoral já são muitas denúncias, quer dizer, isso é o que precisa ser investigado pelas instituições democráticas, mas é o contrário. E do cúmulo que é esse processo da não investigação do assassinato de Marielle Franco e de outros. Eu acho que a democracia como valor está sendo deslegitimada no Brasil. Há uma crise de legitimação da própria instituição democrática no Brasil. Infelizmente. A democracia é valor universal. Está deixando de ser mesmo, viu? Está deixando. Essas coisas todas só apontam para isso, né? Até uma sociedade europeia que esteja com um governo de direita, duvido que seja leniente com atitudes fascistas ou antidemocráticas. Até há um consenso mínimo em torno da democracia, mesmo de baixa intensidade. Aqui no Brasil, o que a gente está assistindo é uma leniência contra os ataques à democracia, por grupos organizados. Né? Isso é preocupante, muito preocupante. Agora, uma polícia que, ao invés de estar a favor da legalidade, está a favor da ilegalidade,
E um judiciário, para dizer o mínimo, pusilânime, covarde, né? Acovardado diante da situação que está colocando. Covarde com as minorias e bastante valente contra as maiorias. A covardia é bem seletiva nesse caso. Mas, Zaidan, aproveitar toda a sua memória política aí, até domingo ainda tem muita coisa para acontecer. Quem sabe? Tem bastante coisa. Dizem até que é uma história que houve na divisas de Minas Gerais. De Minas com quem? Com o Rio, foi? Houve um incidente em que houve tiroteio com a polícia e tudo mais, envolvendo dinheiro, que isso seria usado contra o PT na véspera da eleição. Essa é que eu ouvi essa história. Que envolve polícia, e tiroteio com a polícia e tudo mais. E dinheiro apreendido também, né? Mas numa campanha cheia de surpresas como essa que a gente está assistindo. É isso. A gente tá. Acho que a gente deixou de falar de algo. A gente está vivendo a eleição em contexto de ruptura democrática. São eleições não num pós-golpe, mas num processo de golpe que segue, quer dizer. Então nós estamos, como o Rudy, o professor Michel falou, em um contexto de ruptura, em um contexto de anormalidade democrática, em um contexto de instabilidade. Então tudo é muito grave que vem acontecendo nesse processo por isso, porque as instituições democráticas não estão exercendo seu papel e quando estão atuando contra a democracia. Então, essa é a gravidade desse momento que torna esses próximos dias, como todos os dias, absolutamente decisivos. Né? E instáveis. Diz que nós estamos vivendo um ressentimento da democracia. Quando a gente saiu do processo da ditadura com a transição, havia um sentimento de democracia na população brasileira. Agora é o contrário. É ressentimento contra a democracia. Isso é que é ruim. Muito ruim mesmo. O nosso tempo de hoje, infelizmente, já encerrou. Queria agradecer aqui a presença de Rudy Rafael, Michel Zaidan e de Verônica. Queria agradecer bastante a audiência de você que está aí sintonizado na Rádio Universitária. Queria lembrar você também que neste domingo nós vamos estar aqui ao vivo acompanhando toda a apuração do segundo turno, com comentários de diversos pontos de vista sobre o que é que vai, em que Brasil nós vamos acordar na segunda-feira, né? Lembrando a você também que nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, facebook.com/programa Fora da Curva, e no nosso canal no YouTube, youtube.com/programa Fora da Curva, você encontra o arquivo de todos os programas que foram exibidos aqui no Fora da Curva, na Rádio Universitária. O programa de hoje teve produção de Edi Rodrigues, locução e roteiro de Bruno Nogueira. Na equipe de redes sociais hoje a gente teve Vanessa Moura e Chainan França. E nos trabalhos técnicos Marco da Lata. Um bom fim de semana para todas e para todos. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.